Hoje nós mudamos o cenário do nosso diário de obra e estamos aqui no escritório do arquiteto Fernando Mai, que projetou a Casa Wave, para conversar com ele. Então, Fernando, qual foi a inspiração ou o conceito principal do projeto? Bom, para desenvolver a Casa Wave, a gente ficou muito atento ao briefing do cliente, né? Então, para mim, eu costumo dizer, não existe roteiro de briefing, né? Existe uma folha em branco e dessa folha em branco a gente consegue captar o que é a essência do cliente para conseguir expressar isso num projeto. O cliente trouxe muito seu gosto pelo surf e tudo mais, né? E também a história queria ter um espaço para curtir um vinil e esse tipo de coisa vai unindo essas informações que caracterizam um estilo para aquela obra, que para nós arquitetos, de certa forma, é uma arte, né? Unir esses elementos e através de um estilo arquitetônico conseguir expressar tudo isso no projeto. E quais foram as tendências de arquitetura que foram escolhidas para desenvolver esse projeto? O estilo contemporâneo, né, foi escolhido com uma tendência no brutalismo, né, que são esses elementos assim que aparentemente na sua forma, na sua essência são muito brutais, né, que é metal, concreto aparente, né, madeira, mas que eu até acho estranho usar a palavra brutalismo, porque eu acho que quando a gente consegue unir todos esses elementos, né, a gente tem um resultado muito harmônico. Então, apesar de elementos muito brutos, né, digamos que é o concreto, o metal, enfim, eles bem compostos a gente consegue chegar a um resultado de plena harmonia e atingir o resultado que o cliente espera, né? Então esse foi o conceito e a tendência utilizada para fazer esse projeto, né? E tu teve algum desafio ou quais foram os desafios no desenvolvimento desse projeto? Ali a gente tinha um desafio que o primeiro era o terreno em si, né? O cliente, quando senta na tua frente, traz o briefing dele e, digamos assim, naquele momento ele não se depara ainda com esse tipo de situações, o quanto são os desníveis do terreno, enfim, acaba às vezes trazendo tudo para um conceito tradicional, né? Eu quero uma casa que tenha um espaço gourmet, que tenha uma academia, que tenha uma ampla garagem, isso, aquilo, até no início tendenciava uma casa térrea, né? E quando você pega os desníveis do terreno, por exemplo, esse terreno, um terreno que tem muito desnível pela própria rua já, né? Então tem um declive frontal em relação à rua e um outro em relação à profundidade do terreno. Então esse foi o maior desafio, né? Então a gente colhe todo o briefing, né? Mas na verdade o resultado que eu trouxe, me lembro da primeira reunião como se fosse hoje, impactou o cliente, porque não era nada do que ele... Mas quando a gente pega a essência da coisa, a gente consegue entender a lógica. Então, a gente acabou utilizando muito bem o terreno, né, criando uma garagem que é um subsolo, digamos assim, mas não é subsolo, porque ele só fica enterrado em relação a uma das faces do terreno. E com isso a gente teve pouquíssimas movimentações até, ganhamos muita área construída, que o cliente nem imaginava que teria uma garagem tão ampla no início, enfim, tudo mais. E isso foi o que trouxe funcionalidade ao projeto, né? Então é sair da caixa mesmo, usar a topografia do terreno, sabe? Tu tem algum conselho ou alguma dica para quem está construindo ou reformando? Tem uma questão até que eu, digamos aqui, cito muito aos nossos clientes e tudo mais, que a gente está vivendo um mundo muito virtual hoje, né? Então, cada vez mais as pessoas estão se alimentando de imagens que não são reais, né? Tem muito 3D, muito bem renderizado por aí, que as pessoas vão ali e te trazem como referência na hora de fazer um projeto. Então, centre a sua realidade, o que é funcional para ti, o que é útil para ti, que tipo de elemento que eu gosto, né? Dentro do real, porque você vai construir uma casa que você tem que pensar que ela tem que virar realidade, né?
Então, utilize profissionais, utilize pessoas, utilize materiais que vão fazer isso tudo, atender a tua expectativa, atingir o teu orçamento, né? Para que isso realmente vire um sonho e não um pesadelo, né? E nos conta um pouco da tua experiência com os produtos da Grados e da Reply, que inclusive tu usa, né? Sim. A gente faz muitas casas para vender, né? Através de incorporações também, clientes finais. E já há muito tempo a gente já vinha usando rodapés, já faz bastante tempo. Aí depois então entrou a linha dos ripados internos que a gente começou a usar, agora os ripados externos. E a gente tem feito muito o uso do painel ripado externo, criando essa harmonia, por exemplo, às vezes até com a porta de entrada, enfim, tudo mais. É um desafio bem interessante, mas que é bem legal, dá um baita resultado. O que eu acho mais vantajoso e procuro utilizar bastante são em fachadas que às vezes a gente vai ter um desconforto térmico ou coisa assim, então devido a ter um montante e mais o painel ripado, a gente acaba criando uma fachada ventilada, né? Acaba sombreando ali a alvenaria, né? E enfim, as experiências têm sido boas, né? A gente está usando repetidamente assim em um bom volume de obras, né? Produto bom e tal, e que a gente super indica também. Inclusive aqui no teu escritório, né? Inclusive, temos o ripado e temos a placa vinílica. E para finalizar, qual é a tua parte favorita desse projeto e por quê? De certa forma, bem engraçado, assim, porque para mim é o subsolo. Lógico que toda casa é bacana também, mas o subsolo foi o que realmente eu entro lá e olho assim, ó, aqui teve um resultado que foi o nosso diferencial do nosso trabalho, de saber utilizar bem o terreno e da mente aberta do cliente também, de embora ter pedido uma coisa no briefing, ter chegado outra coisa. E ele logo entender que aquilo era o melhor do que ao invés de criar super muros de contenções, fazer super aterros, super estruturas, para simplesmente deixar um terreno banal como todos os outros. Ali eu acho que foi um ponto de grande vantagem, porque a gente levou toda a área de lazer para esse mesmo nível. A garagem ficou uma garagem assim espetacular, que ela até pode ser utilizada às vezes como complemento do espaço gourmet e tal ali, às vezes se quiser fazer um encontro assim um pouco maior, né? E a casa em si é uma casa também bem bacana. Eu acho que a gente conseguiu, para quem entende um pouco de arquitetura, se você olha ela de fora, eu enxergo ondas e enxergo vinil, sabe? Enxergo o ambiente com a cara do cliente, sabe? Que foi as primeiras coisinhas que eles me falaram quando o papel estava em branco, né? Eu gosto de surf, eu gosto de vinil, foram as primeiras anotações e elas que foram sendo trazidas para o estilo e dando a ordem a todo o projeto, né? E agora vamos para a atualização da obra. Nós temos diversos processos acontecendo, mas alguns deles precisam da instalação da marcenaria para serem finalizados. Vem com a gente! Na lavanderia está sendo feita a instalação do piso e dos revestimentos. E na parte da piscina estão construindo o banco e a escada. A placa vinílica e o ripado no forro do lavabo já foram instalados. Na parede está aguardando a instalação da cuba para ser finalizado. Aqui na sala de estar foi feita também a estrutura que irá receber os ripados. Atrás dessa estrutura irá correr a porta. Na parte externa da residência, iniciamos a instalação dos painéis ripados externos da Reply. Iniciamos pela parte do forro e agora estamos na parte da parede. Um detalhe importante dessa instalação são os perfis de acabamentos. Para iniciar a instalação, utilizamos uma cantoneira ripada para esconder o sistema de barrotes e na parte de baixo colocamos uma cantoneira reta lisa, assim também preenchendo a parte de baixo do ripado e garantindo o melhor acabamento do seu revestimento. Nos conta, o que você achou desse projeto? Assim como nós, estão ansiosos para ver como vai ficar no final?
Então, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações com os vídeos novos. Até mais!